Olá, eu sou Kelvin e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a história, sobre toda a cronologia da história de uma das bandas mais longevas e importantes e relevantes da história do rock progressivo, com mais de 40 anos de carreira e mais de 20 milhões de álbuns vendidos. Esse é o Prog História e a gente vai falar um pouco da história de toda a carreira do Marillion. O Marillion, na verdade, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai falar sobre a primeira fase da banda, entre 1979 até 1987, que é cronologicamente, na maioria dos livros que contam sobre a história da banda, e até mesmo pelos fãs, é conhecida como a primeira fase do grupo. E a partir do segundo vídeo da semana que vem, a gente vai falar de 1989 em diante, que com certeza o vídeo de semana que vem vai englobar mais assuntos e também a discografia vai ser mais ampla. Então provavelmente o vídeo de semana que vem vai ser maior do que esse primeiro. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história do Marillion no geral, um apanhado geral sobre toda a carreira da banda e principalmente sobre as curiosidades que aconteceram durante todos esses anos. Para a gente falar da história do início do Marillion, a gente vai lá para 1977, na banda Electric Gypsy, que era uma banda que tinha como dois dos seus principais membros, o baixista e vocalista Doug Irving e o baterista Mick Pointer, que eram dois rapazes que vinham da região de Aylesbury, uma região rural da Inglaterra, que ficava entre a divisa entre uma parte rural e a parte urbana da Inglaterra. E esses dois estudantes, esses dois jovens estudantes que também tocavam nessa banda, não estavam muito satisfeitos em estar nessa banda. Era uma banda com um cenário musical mais voltado para o pós-punk, para o emergente punk que estava nascendo em fervorosa na Inglaterra. Estávamos em 1977, o auge da cena punk aconteceu nesse grupo. E os dois decidiram formar uma nova banda, sair do Electric Gypsy e formar um novo grupo musical com uma proposta mais psicodélica e principalmente progressiva, que era o som que os dois dos membros tinham em mente de querer tocar nesse novo projeto. E a banda, no final de 1978, publicou, a banda não, os dois na verdade, publicaram um anúncio na revista, na famosa revista da Inglaterra chamada Melody Maker, que é uma revista que falava sobre shows, músicas e também fazia anúncios de músicos que queriam procurar bandas e vice-versa, que os dois jovens estavam procurando um guitarrista e um tecladista para o novo projeto deles. Eles receberam algumas respostas e no início de 1979 decidiram formar de vez a nova banda, de nome Silmarillion, inspirada no livro de mesmo nome do famoso autor J.R.R. Tolkien, famoso Tolkien, que é o qual os dois eram bastante fãs da literatura, do trabalho literário do Tolkien, e decidiram nomear a banda Silmarillion. Nessa primeira formação, além do Doug Irving e do Mick Pointer, baixista e baterista, tínhamos o tecladista Brian Gelliman e, por fim, na guitarra, Steve Rothery. Guardem esse nome porque a gente vai falar bastante dele ao longo desse vídeo e do outro vídeo também. E essa primeira formação acabou ensaiando bastante no final de 1979. Como eles eram uma banda iniciante, esses primeiros ensaios ocorriam na casa de parentes e amigos. A banda não tinha sequer dinheiro nem mesmo para alugar um estúdio. E o equipamento também era praticamente todo emprestado de outros amigos músicos e etc. E ao longo desses ensaios ocorridos ao longo do ano de 1979, do início de 1980, o Marillion fez seu primeiro show em março de 1980. Inicialmente a proposta da banda e a proposta dos shows da banda era metade um set instrumental e depois metade um set com vocal, muito inspirados no Camel, uma banda que eles tinham como referência e uma das bandas mais importantes do rock progressivo. Também a gente vai falar bastante dela aqui nesse canal futuramente. E que
era a proposta inicial dessa banda, voltada muito ao Marillion, ao Camel no caso, voltada muito ao Camel, e que era uma banda com qual os 4 membros tinham como inspiração. Ao longo do ano de 1980, eles chegaram a gravar uma demo com 4 músicas. Dessas 4 músicas, 3 eram instrumentais e uma era com vocal, uma faixa chamada Alice, uma música de 9 minutos e meio de duração, uma balada estilo Child in Time do Deep Purple, só com uma pegada um pouco mais progressiva, digamos assim. Mas essa demo passou em brancas nuvens, nenhuma gravadora aceitou, por 2 principais motivos. Doug Irvine nunca foi um grande cantor, ele era um daqueles cantores que mais falava nas músicas do que cantava, propriamente dito. E muitos dos membros da banda e até biógrafos dessa primeira fase do Marillion dizem que o estilo vocal dele não ajudava a banda a conseguir muitos shows e principalmente a conseguir contratos de gravação. E segundo, uma suposição que pode ter e com certeza tem fundamento, é que muito provavelmente a gravação não chegou em grandes gravadoras e não fez sucesso porque a gente estava em 1980 e o cenário do rock progressivo, principalmente da forma de rock progressivo que eles queriam fazer, com bastante inspiração no jazz fusion e até mesmo com bandas da cena de Canterbury, não tinha qualquer espaço na mídia e muito menos nas rádios. As gravadoras não queriam contratar esse tipo de banda. As próprias bandas que serviram de inspiração para o Marillion na época com esse tipo de som ou tinham acabado, vide os casos do Emerson Lake Palmer e do King Crimson, ou estavam já mudando seu tipo de som para um tipo de som mais radiofônico e comercial já nessa época, como o Yes e o Genesis estavam já fazendo e viriam a fazer ao longo dos anos 80. Então, em 1980 não havia espaço para o rock progressivo, principalmente para a abordagem progressiva que os 4 membros queriam. E conforme a demo não tenha feito muito barulho nem muito sucesso, os membros continuaram com uma força de Jó a continuar a fazerem shows. E muitos inclusive de equipamentos da banda, eles acabavam pegando dinheiro emprestado dos próprios pais para conseguir equipamentos para fazer algumas shows, mas mesmo assim o custo-benefício não dava retorno financeiro para nenhum deles. E no alto dessa situação, em finais de 1980, Doug Irvine jogou a toalha, disse que não queria mais continuar com o grupo. Ele na época tinha acabado de se casar e precisava de um trabalho e principalmente de uma fonte de renda fixa. Tudo que, venhamos e convenhamos, o Marillion não tinha na época, principalmente por todos esses fatores que eu já citei. E a banda decidiu continuar e Mick Pointer, que também tinha sido companheiro dele, que meio que foi o embrião da banda junto com Steve Lukather, decidiram tomar as rédeas da situação e queriam persistir na banda. E no final de 1980 eles começaram uma série de audições para procurar um novo baixista e conseguiram um rapaz chamado This Minute, que conseguiu entrar na banda. E só que tinha um porém: o This Minute não cantava. This Minute não era um bom cantor e ele mesmo reconhecia isso. Então a banda tinha que procurar um vocalista em específico para substituir a lacuna das faixas vocais, algo que eles queriam apostar agora em diante, vide o fracasso da primeira demo deles. E a banda fez uma série de audições até que chegou no nome de um rapaz de 22 anos, um jovem rapaz que vinha de uma região bem próxima deles, chamado Derek William Dick, um singelo rapaz desajeitado de 1,93 m, de apelido Fish, que era bastante conhecido na região por se arriscar em algumas vezes cantando em barzinhos, fazendo covers de bandas como The Moody Blues, o próprio Yes
e até mesmo algumas versões de canções, até mesmo de outras bandas progressivas que eram influências do próprio Marillion nessa época. E a banda, já de cara, no primeiro dia de ensaios assim com Fish, que era o único vocalista que estava disposto realmente a entrar no grupo, lembrando que o Marillion era uma banda basicamente anônima nessa época. Já nos primeiros dias de ensaios, os membros já perceberam que Fish poderia dar uma cara nova ao grupo, ele poderia dar uma direção totalmente diferente ao que o Marillion tinha proposto na época, ou tinha em mente na época. Ele chegou no estúdio com uma roupa de lã, de seda, similar a um vestido, e com o rosto pintado todo de vermelho, com partes pretas ao redor do olho. A banda, ao perceber aquilo, viu na época uma figura bizarra, mas ao mesmo tempo muito interessante, que poderia render até mesmo contratos de shows. Vide a figura muito icônica do Fish. Ele era um rapaz muito alto e com muita maquiagem no rosto. As pessoas tinham curiosidade em ver o que aquele rapaz poderia apresentar no palco. E o estilo teatral de cantar dele, até mesmo lírico dele, influenciou muito a banda a conseguir mais shows. Isso no início de 1981. Durante essa época, a banda também diminuiu o seu nome de Silmarillion para Marillion, até mesmo por uma questão legal, já que a família de Tolkien tinha direitos ao nome Silmarillion e os membros não queriam mais confusão com ela, com a família, no caso, já que a grana já estava curta e eles ainda não tinham grana para muitas coisas. Eles também não queriam tomar um processo nessa época, era tudo que a banda não precisava. E com a vinda de Fish, as coisas começaram a mudar, a banda começou a ganhar mais shows, muito por causa da presença de palco do jovem rapaz. E ao longo também de todo do início dessa primeira turnê ocorrida no comecinho de 1981, a banda foi refinando as faixas que eles já tinham escritos, até que Fish, em um dia em que ele viu Steve Rothery escrevendo letras para uma música, leu as letras e decidiu e disse para a banda: a partir de hoje eu vou ser o letrista de vocês oficial. Foquem apenas na música, eu vou fazer as letras. E foi o que aconteceria durante toda a era Fish, até a sua saída em 1988. Ele, de fato, tinha uma bagagem lírica para isso. O jovem lia muitos autores ingleses e austríacos e tinha como bastante influência o trabalho literário até mesmo de outros artistas contemporâneos, como Bob Dylan e Peter Hamill, por exemplo. E isso influenciou bastante o seu trabalho lírico. E já em 1981, Marillion gravou uma segunda demo, já com Fish nos vocais. Nessa segunda demo, a banda começou a gravar 4 músicas. A banda, na verdade, gravou 4 músicas. Uma nova composição chamada Three Bolts Down from the Candy figurou entre essas novas músicas e se tornou uma das músicas bastante populares dessas primeiras turnês deles entre clubes, até por ser uma música meio estilo horror, digamos assim, que casava perfeitamente com a imagem enigmática e até mesmo de suspense do Fish em cima do palco. E também uma suíte chamada Close, que mais tarde, partes dessa suíte, a banda dividiria entre riffs e faria novas músicas a partir dela. Durante essas mesmas demos de 1981, surgiram as bases iniciais de Forgotten Songs, uma música que falava sobre os problemas que a Irlanda do Norte passava naquela época. E lembrando que essa não seria a única vez que o Marillion tocaria nesse tema ao longo da sua discografia. Isso a gente vai falar mais na frente ao longo do vídeo. E essa demo começou a fazer alguns barulhos entre pequenos executivos de gravadoras ali perto, até que no mesmo ano, em 1981, a EMI, sim, aquela gravadora dos Beatles,
conseguiu chamar a banda para um contrato e a banda prontamente acabou aceitando. Mas inicialmente a banda aceitou, mas com uma condição: que a banda primeiro se focasse em apresentações ao vivo, em refinações do material já escrito. A banda queria entrar no estúdio em um momento em que eles se sentissem realmente seguros em gravar o material que tinham. Não queriam sair gravando por gravar, como muitas boas bandas faziam naquela época. E preferiu focar-se apenas em shows, preferindo deixar a gravação do disco um pouco mais para frente, até com que a banda pudesse até mesmo testar as novas composições em cima do palco antes de testá-las em estúdio. Uma ideia que inicialmente os executivos da gravadora não viram de bom grado, mas acabaram prontamente aceitando a ideia depois de alguns argumentos. E ao longo do ano de 1981, Marillion continuou a fazer shows. E no final do ano, houve mais uma baixa na formação. O tecladista Brian Gelliman deixou o grupo e entrou-se no seu lugar o jovem estudante de eletrônica de 20 anos de idade, Mark Kelly, dos teclados. Mark vinha de uma escola também progressiva e ajudou ainda mais na evolução sonora da banda. Nessa mesma época, algumas gravações e até mesmo relatos de biógrafos diziam que o Marillion parecia uma banda praticamente de veterana, de 6 a 7 anos de estrada, conforme a evolução musical deles crescia. O trabalho de guitarra do Steve Rothery e de teclados do novato Mark Kelly chamaram muito a atenção das casas de shows que eles se apresentavam. Isso sem contar no estilo todo teatral e maneirismo vocal do Fish. E no início de 1982, as pressões para gravação de um álbum e de pelo menos um single se intensificaram ainda mais na gravadora, visto que a banda já havia passado praticamente todo o ano de 1981 em turnê. E em 1982, ao longo dos primeiros meses, a banda decidiu dar uma pausa nos shows, ainda que brevemente, para focar nos repertórios das faixas. E em 1982 começaram a serem compostas mais músicas, mais e mais músicas. Durante essa fase a banda começou a ter bastante repercussão no que ia escrevendo. As músicas iam surgindo e as canções iam se completando com bastante facilidade, mostrando que a banda ainda tinha muito talento, que era promissora. E durante esses primeiros ensaios em 1982, mais novas composições surgiram, como a icônica Market Square Heroes, que se tornou a faixa de encerramento oficial dos shows da banda, pelo menos durante esses primeiros anos, até 1988, dado ao seu estilo bastante energético e rock and roll da música. Também surgiram durante essa época a mais agitada, mas que não seria gravada inicialmente agora, Assassin. Outra música também surgida durante essas sessões foi She Chameleon. E também o épico já citado Forgotten Sons, que acabou sendo finalizado no início de 1982, além de uma faixa de 18 minutos, uma suíte dividida em 4 partes, chamada Grendel. Ignore even children's cry. Que se tornaria a peça central dos shows da banda ao longo do ano de 1982, incluindo até mesmo uma performance apoteótica do vocalista Fish no final, usando uma máscara e enforcando um membro da plateia. Enforcando, logicamente, de mentira, né? Mas ao longo do ano de 1982, com as novas composições, a EMI decidiu dar carta branca para o grupo lançar
algo, mas a banda queria testar a receptividade da gravadora e principalmente do mercado ao som deles e decidiu lançar um single ao invés de lançar um disco cheio. E em finais de 1982 a banda lançou o single de estreia Market Square Heroes com o lado B de Grendel, a faixa de 17 minutos. E o single teve uma boa repercussão em algumas rádios londrinas da época, muito por causa do novo som da banda, de uma abordagem mais atual, digamos assim, ao rock progressivo feito. O som do Marillion nessa época consistia de um som muito progressivo, mas que tinha leves pitadas e influências de new wave, de post-punk, o que levou a mídia a apelidar a banda logo assim quando o lançamento do single de banda do rock neoprogressivo. E mais tarde outras bandas que viriam a surgir ao longo da década ganhariam essa alcunha. E logicamente o Marillion seria a banda carro-chefe delas. E no final de 1982 o single foi lançado com muito sucesso, de certa forma. O single entrou entre algumas das rádios mais tocadas da Inglaterra, fez bastante sucesso também na cena underground inglesa. E isso pavimentou os caminhos para a banda gravar o seu álbum de estreia. E em 14 de março de 1983, Script for a Jester's Tear, um dos melhores álbuns de estreia de uma banda de rock progressivo, foi lançado. O disco já mostrava a culminação de 2 anos de trabalho muito bem feitos por parte da banda, tanto musicalmente quanto liricamente. O disco, assim que foi lançado, entrou praticamente no top 30 das paradas inglesas, mostrando que o rock progressivo ainda poderia ser reinventado, e foi reinventado, com o rock neoprogressivo que o Marillion trouxe, com algumas leves influências de new wave, de post-punk ao seu som. E o álbum, um dos maiores inários do rock progressivo, estupendo do início ao fim, com grandes composições, abrindo já com a magistral faixa título Script for a Jester's Tear. Os singles He Knows You Know e Garden Party puxaram também a excelente vendagem do álbum e entraram no top 30. A banda inclusive fez uma aparição no programa de variedades Top of the Pops, que os artistas geralmente se apresentavam para apresentar as suas músicas e os novos singles. Algo impensável para uma banda há pelo menos 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Algo impensável para o Marillion lá de 1980. Quem diria, eles estavam se apresentando num dos programas de maior repercussão da música inglesa, que era o Top of the Pops. E também, além de, claro, outras músicas do álbum, como a ótima The Web e as não menos sensacionais Chelsea Amonde e a épica Forgotten Songs. Essa é uma das músicas mais viscerais da carreira do Marillion e um clássico dessa primeira fase. O álbum foi um sucesso imediato, entrou no top 30 da parada inglesa e se tornou uma boa vendagem para um disco de estreia, principalmente para um álbum de estreia de uma banda não convencional ou nada convencional como o Marillion. Porém, a banda ainda teve uma questão a resolver. Logo depois de alguns shows na parte inglesa da turnê, que incluiu a primeira grande apresentação do Marillion no Hammersmith Odeon, famosa casa de shows inglesa, que inclusive anos mais tarde seria lançado em DVD com o nome de Recital of the Script, já que o show foi feito basicamente um mês ou aproximadamente isso depois do lançamento do álbum. O álbum estava muito quente ainda no imaginário do público. A banda decidiu demitir o baterista Mick Pointer. Existem várias alegações para a demissão dele. Uma das mais prováveis era que musicalmente ele estava inferior aos demais membros da banda. O vocalista Fish, anos mais tarde, diria inclusive que ele era um péssimo baterista e que ele era o único membro da banda que não evoluía musicalmente. Lembrando que nessa época, já no final de 1982, o Marillion teve mais uma mudança de formação.
com a saída do This Minute, com a entrada do Pete Trewavas, o que ainda deu ainda mais pressão ao Mick para ele se aprimorar mais no instrumento que tocava, mas de nada adiantou. O baterista continuou tocando da mesma maneira e desagradando seus colegas de banda. E a banda decidiu demitir ele, porém ainda tinha um problema. A banda estava nas vésperas de uma turnê norte-americana e o álbum tinha acabado de ser lançado lá e estava indo bem em termos de vendagem, inclusive. E a banda precisava de um baterista às pressas para essa parte norte-americana da turnê, principalmente até mesmo como métodos de promoção do trabalho, né, do Script for a JST. O disco precisava ser promovido. E a banda chamou o jovem baterista de 25 anos, Jonathan Mover, para tocar em alguns desses shows. E durante esse tempo, o Jonathan Mover chegou a também começar a gravar algumas sessões de gravação. Ainda a banda não tinha gravado, mas a banda já estava começando a ensaiar em estúdios o que seria o seu segundo álbum de estúdio. E após alguns shows com Jonathan Mover, ele acabou se acidentando, ele teve um problema com a mão. E em algumas apresentações a banda chamou um outro baterista para tocar com ele no palco, até com que ele tivesse plenas condições de tocar o set inteiro do Marillion sozinho. O baterista John Martyn foi chamado como baterista adicional. Ele já havia tocado na banda de apoio do Paul Simon naquela época. E a banda fez algumas apresentações com esses dois bateristas, até com que a banda também retornasse ao estúdio para gravar algo ou para pelo menos tentar discutir o que seria o segundo álbum de estúdio da banda até aquele momento. Isso por volta lá de julho, agosto de 1983. E a banda justamente acabou não dando certo com o Jonathan Mover. O baterista questionou algumas das decisões do grupo e o vocalista Fish tratou logo de demitir ele após uma ideia de álbum conceitual sugerida por Fish ter sido mal vista aos olhos do baterista, e ele acabou sendo dispensado depois de pouquíssimos meses de trabalho com Marillion. A banda fez algumas apresentações subsequentes com o próprio John Martyn na bateria, mas ele também não pôde ficar na banda muito também por causa de compromissos, até mesmo compromissos com outros artistas, e a banda decidiu, na urgência também de chamar mais um baterista para terminar a turnê, a banda decidiu chamar o baterista Andy Ward, da já inspirada banda que inspirou tanto o Marillion no início da carreira, o Camel. Ele acabou entrando na banda sem qualquer audição, já que ele era um baterista bastante conhecido. Então a banda falou, ele é conhecido, deixa ele tocar, deixa ele fazer os shows. E ele chegou até mesmo a se apresentar em uma apresentação bastante importante do Marillion nessa época, no Reading Festival de 83. Inclusive um dos melhores shows da banda ao longo dessa turnê do Script for a JST. Ele também chegou a gravar o vídeo musical de Garden Party, que a gravadora EMI, no sucesso do single, praticamente implorou que a banda fizesse um vídeo para a faixa. E como o Andy estava na época na formação justamente do Marillion, ele acabou gravando o vídeo da música, mas também não durou muito tempo. Lembrando que o Andy tinha sido demitido do próprio Camel em 1981 por problemas vindos do alcoolismo, até também agravados por uma depressão. E os problemas de alcoolismo e também os problemas de ansiedade e depressão retornaram durante esse breve período que ele ficou no Marillion, e também ele acabou não vingando com a banda. Logo após a saída do Andy Ward, a banda conseguiu terminar a turnê, ainda aos trancos e barrancos, mas a banda ainda tinha algumas coisas a se ajustarem para a gravação do seu segundo álbum, que naquela época já estava atrasado.
A banda tinha um cronograma para iniciar ele em estúdio, mas que com a troca dos bateristas acabou resultando em datas da turnê sendo adiadas e, consequentemente, a gravação do segundo álbum sendo adiada. E a banda começou o processo de composição do seu segundo álbum, com algumas músicas já requentadas que eles já tinham gravado já antes do álbum de estreia, já nova, junto com novas composições também. E durante o início desse processo, a banda chamou o baterista Ian Mosley, por recomendação do Steve Hackett, que havia visto uma performance da banda. E Ian Mosley era baterista da banda do Steve Hackett, e o Hackett recomendou ele para o Marillion, e a banda, no final de 1983, começou, ainda que em passos de tartaruga, as gravações de Fugazi, que seria o seu segundo álbum de estúdio. E durante boa parte do processo, o Ian Mosley foi posto à base de teste, visto que o Marillion havia perdido 4 bateristas em menos de 6 meses. E acabou que no final das sessões ele foi efetivado como membro, durou bastante, inclusive. Essa foi uma das acabou que Fugazi foi uma das gravações mais longas da carreira do Marillion. A banda ficou praticamente 5 meses em estúdio, muito refinando as composições e as ideias do álbum. O disco, lançado em março de 1984, praticamente um ano depois do álbum de estreia, apesar de ter feito um sucesso relativamente bom, que garantiu com que o grupo se mantesse num nível elevado de repercussão, vendeu um pouco menos do que seu álbum de estreia, muito por parte da produção e também da demora do lançamento, muito por causa dos contratempos com os bateristas, algo que de certa forma esfriou a vontade da gravadora em promover o disco de uma maneira realmente digna para a banda. Nesse segundo álbum tem alguns destaques, sim, grandes músicas inclusive. A própria Assassin, que já tinha sido escrita lá em 1982 nas demos, antes mesmo da gravação do Script for a Justice, finalmente foi gravada em estúdio nesse álbum, com uma excelente interpretação do Fish. O single Punch and Judy, que fez um sucessinho moderado, mas que também é uma música notável do álbum. A balada Jigsaw, que é uma das músicas mais cultuadas do lançamento do álbum. A faixa Incubus também é uma faixa bastante conhecida por fãs, muito por causa da excelente performance de guitarra do Steve Rothery. Fazendo um dos solos mais emotivos de toda a sua carreira, e da faixa título Fugazi, que de certa forma narra o quão foi tensa a gravação do álbum. E depois do lançamento do álbum, a banda continuou fazendo shows em 1984, já com a formação estabilizada, né, do Ian Mosley, do Pete, do Steve, do Mark, do próprio Fish. E no final do ano de 1984, a banda, ao longo do meio da turnê, o Fish retomou a ideia do álbum conceitual, que ele já teve lá no início das gravações de Fugazi, mas acabou não concretizando. E durante esse meio tempo, a banda começou já a escrever o que mais tarde seria o álbum de seu maior sucesso. E durante essa pausa, o Fish idealizou o trabalho como um álbum apenas modelado a la Thick as a Brick, a Passion Play e Tubular Bells, um álbum de uma única faixa, dividida entre os dois lados do LP. O projeto foi muito bem aceito pelos membros da banda, e ao longo do final de 1984, o Fish começou a escrever o que seria os temas líricos desse álbum, que contaria a história da vida de um jovem, da infância de um jovem e de seus pensamentos na vida adulta relacionados a questões emocionais da sua vida, como relacionamentos amorosos, sexo, drogas e etc. Um conceito bastante inspirado, inclusive, no Thick as a Brick,
álbum já citado do Jethro Tull. E no final desse 1984, em alguns shows da turnê do Fugazi, em alguns shows da parte final da turnê, o Fish começou a tocar alguns trechos do que seria o primeiro lado desse novo projeto, Misplaced Childhood, já nos shows da banda. Ainda existem gravações oficiais já lançadas em box sets que você vê que o projeto ainda está um pouco bastante cru. A banda usou o final de 1984 e início de 1985 para refinar ainda mais o projeto, que àquela altura já estava definido como o terceiro álbum da banda. Durante esse meio tempo, a gravadora, que não é boba nem nada, decidiu lançar um álbum ao vivo para fazer com que a banda ganhasse tempo. Real to Real foi compilado de alguns shows da turnê do Fugazi e 2 shows da turnê do Script for a Justice Tear. Na verdade, overdubs de gravações de faixas da turnê do Script, mas o show principal foi gravado em 2 shows da turnê do Fugazi. E o álbum vendeu relativamente bem e conseguiu fazer com que a banda pelo menos segurasse a onda por um tempo e ajustasse o terreno para fazer Misplaced Childhood um grande álbum em termos de composição e em termos de produção. Quando o Fish apresentou o projeto para a gravadora no início de 1985, já falando sobre o projeto do Misplaced ser um álbum duplo, com faixa, um álbum na verdade não duplo, mas uma única faixa na verdade, dividida entre 2 lados do LP, a EMI inicialmente topou a proposta, mas com uma condição de que ele pegasse as partes, os movimentos, porque na verdade cada lado do LP era lado 1 e o lado 2, era dividido em 5 movimentos, cada parte, no caso da suíte, algo que já era feito por outras bandas, geralmente em suítes de rock progressivo, que são divididas em partes. A gravadora sugeriu uma coisa: a gente lança o seu álbum, a gente lança o Misplaced, mas com uma condição, de que essas 5 partes de cada lado da suíte sejam transformadas em faixas. Inicialmente o Fish não gostou da ideia, e a banda também não, mas viram que não tinha outra opção a não ser lançar o álbum daquela forma. E de certa forma o projeto não perdeu seu encanto, muito pelo contrário, é até fascinante você ouvir o Misplaced Childhood já finalizado e ver como as faixas já separadas se interligam e se casam tão bem. E em maio de 1985 o álbum foi lançado, finalmente chegou às lojas o terceiro álbum do Marillion, Misplaced Childhood, impulsionados pelo lançamento em single de Kaylee. Pressionados pela gravadora, que viu que a música tinha um refrão e uma melodia bastante fortes e bastante radiofônicas. O álbum não demorou muito para alcançar o primeiro lugar na parada inglesa, muito também puxado pelo sucesso de Kaylee, que também alcançou o primeiro lugar na parada. Lavender e Heart of Lothian, os outros 2 singles, também alcançaram o top 10, as maiores posições da carreira da banda em termos de singles até então. Misplaced Childhood, só até o seu terceiro mês de gravação, por volta de agosto de 1985, já havia vendido praticamente o dobro do álbum anterior, Fugazi, o que mostrava com que a banda havia acertado em cheio na comercialidade do álbum, ainda que eles fizessem isso sem qualquer pretensão artística, sem qualquer pretensão de certa forma. E o álbum foi um sucesso estrondoso, fez com que o Marillion deixasse de ser uma banda de abertura em muitos dos shows para virar uma atração principal. As plateias da banda começaram a crescer, a atenção da banda começou a crescer perante a mídia, e o Marillion deixou de ser uma bandinha underground do cenário rock neo-progressivo para virar uma banda do alto escalão
do mainstream musical por volta de 1985. Para vocês terem uma ideia, Misplaced Childhood se tornou o 8º álbum mais vendido em toda a Inglaterra no ano de 1985. E podem acreditar, isso não é pouca coisa, vendeu pra caramba e merecidamente. O álbum era muito bem produzido, mostrava um Marillion muito amadurecido. É uma espécie praticamente de um álbum perfeito, principalmente até mesmo pela irônica maneira como ele foi escrito, né? Porque o Fish compôs praticamente todas as letras do álbum em 2 noites dele usando o LSD, e quem diria que o álbum seria finalizado de uma maneira tão brilhante musicalmente pelos 5 membros da banda depois dessa ideia inicial. E conforme as vendas de Misplaced Childhood só cresciam, os shows também. E no início de 1986 a banda recebeu um convite para fazer parte da trilha sonora do filme Highlander, Guerreiro Imortal. Inicialmente os membros queriam aceitar a proposta, mas acabaram não podendo aceitar, dado o grande número de shows que eles ainda tinham para cumprir. Cerca de mais de 60 datas até a parte final do ano de 1986 esperavam eles. Isso porque a gente não estava nem contando nos shows que os empresários da banda e que a gravadora reservaria ao grupo até o final do ano, dado caso as vendas do Misplaced crescessem ainda mais, o que provavelmente aconteceria. E no final, a banda acabou recusando a gravação do Highlander, uma oportunidade que mais tarde os membros da banda viriam a se arrepender. Mas verdade seja dita, eles não tinham como gravar aquela trilha sonora. Eles não poderiam arriscar uma turnê que poderia aumentar ainda mais a credibilidade deles e o sucesso comercial para gravar uma trilha sonora de um filme, principalmente naquele momento que não saberia se daria certo. Acabou que a trilha sonora do próprio Highlander foi dada ao Queen, que lançou mais tarde naquele ano algumas das músicas no seu álbum A Kind of Magic. No final de 1986, o Marillion passou um período de férias, principalmente para se reorganizar. No final de 1986, dado ao boom que foi o Misplaced Childhood, a banda acabou trocando de empresário e chamou os serviços do empresário John Ernston, que era um dos maiores businessmen da América, da América do Norte, na época de bandas inglesas também. E ao longo do meado do ano de 1987, o Marillion deixou essas férias que eles estavam tanto aguardando desde 1986. Eles precisavam dessas férias para se reorganizar, voltarem musicalmente. Afinal de contas, se eles já emendassem o final da turnê a já essa gravação, não sabe-se se a banda sobreviveria muito tempo, ou até mesmo cancelaria shows futuramente por uma estafa. E em 1987 a banda lançou Clutching at Straws, seu 4º álbum de estúdio. O álbum, assim como seu antecessor, foi um álbum conceitual, inspirado dessa vez, de certa forma, em uma rotina de vida autobiográfica de Fish sobre um personagem chamado Torch, um jovem de 29 anos, pasmem a idade do Fish na época, que era cantor em uma banda e que estava começando a ter problemas emocionais com a sua família, com a sua vida ao seu redor, devido ao enorme sucesso que a sua banda estava tendo, gerando também problemas com drogas e alcoolismo. O álbum era praticamente um grito autobiográfico por parte do Fish, e o álbum manteve o sucesso anterior da banda, alcançou o top 5 da parada inglesa, mostrando que o Marillion ainda tinha a competência de suceder um álbum muito bem sucedido com outro bem sucedido. Os singles lançados também fizeram bastante sucesso. A balada Sugar Mais também entrou no top 20 da parada inglesa e
Fez bastante sucesso, inclusive na América do Norte, sendo um dos singles mais vendidos do grupo nos Estados Unidos. A balada Warm Wet Circles fez um sucesso menor, mas também ficou bastante marcada pelos fãs. E o terceiro single, Incomunicado, alcançou o quarto lugar nas paradas inglesas. Um rock mais vigorado, diferente das duas baladas anteriores que foram lançadas como singles. Se tornou um dos singles também mais vendidos da carreira da banda e mostrou que o Marillion ainda conseguia manter canções na parada de sucesso, ainda que não intencionalmente. E no final de 1987 a banda embarcou em mais uma turnê mundial de suporte ao Clutching at Straws. Algumas das datas da parte alemã da turnê seriam lançadas anos mais tarde no DVD Live at Loreley de 2009, que mostrou com que a banda ainda tinha muito vigor ao vivo durante essa parte da turnê. E durante essa parte da carreira, logo depois do boom que aconteceu no Misplaced Childhood. A turnê continuou ao longo do ano de 1988. A banda praticamente só parou a turnê por volta de julho de 1988, depois de praticamente 60 apresentações consecutivas ao longo do ano, sem qualquer pausas longas dos membros para verem família e etc. E logo após o fim da turnê, os problemas do Marillion começaram a se tornarem maiores. Embora a banda fosse uma das maiores bandas do mundo, por que não? Por volta de 1988, as relações e muitos dos problemas e feridas internas viriam a acabar de uma maneira inesperada ao longo do final desse ano. A banda, logo após o fim da turnê, deu uma pausa de um mês. E no início de agosto de 1988 começou os preparativos para o seu quinto álbum de estúdio, que seria o quarto álbum consecutivo desde o Fugazi com essa mesma formação. Porém, os problemas pessoais da banda já estavam a níveis gritantes. O Fish nessa época mal tinha falado ou mal se comunicava com seus colegas de banda, principalmente com Steve Rothery, que era um dos membros mais próximos dele no início do Marillion. A relação entre o Fish e os demais membros, muito também por causa do abuso dele em drogas e problemas pessoais. O vocalista estava com sintomas graves de um princípio de uma depressão durante essa época, muito por causa de problemas de saúde de um membro familiar. As questões entre ele e os demais membros da banda estavam cada vez mais insustentáveis, as brigas eram maiores, os membros mal se falavam, os 4 membros em relação ao Fish. Para piorar ainda mais a questão toda, o empresário da banda agendou uma série de shows a mais do que o necessário na turnê. Isso foi descoberto por Fish no final da turnê, com praticamente 100 shows da turnê. O Fish acabou descobrindo que a banda precisaria, na verdade, de muito menos shows para conseguir repor todo o dinheiro que eles queriam em caixa. Ou seja, o empresário, de certa forma, deu uma explorada neles, de certa forma, para com que eles continuassem a fazer mais shows, algo que enfureceu o Fish. Durante essa época, as gravações do quinto álbum começaram a acontecer, ainda que de forma lenta. Os membros da banda começaram a escrever bases melódicas das faixas e por aí vai. E com Fish também escrevendo as letras, o que já era de praxe. Mas, de certa forma, o projeto acabou não concluindo por causa da saída repentina, abrupta do Fish em setembro de 1978. Ele anunciou que estava saindo da banda e que não pretendia voltar. Entre uns dos motivos citados estava, além das questões emocionais, o cansaço físico
e também dos vícios dele pessoais que estavam, de certa forma, embarreirando uma comunicação plena com os demais membros da banda. Muito também por causa da pressão do sucesso. A banda e o próprio Fish, anos mais tarde, diriam que a pressão do sucesso fez com que o vocalista se afundasse ainda mais no álcool, nas drogas e, consequentemente, nos problemas de saúde e até mesmo problemas emocionais, o que acabou impossibilitando ainda mais a relação dele com os demais membros. E depois disso, o Fish abandonou a banda no meio do processo das gravações, e os membros da banda, que tinham algumas bases melódicas musicais já escritas para o quinto álbum, acabaram tendo que abandonar o trabalho, ainda que temporariamente, já que o Fish, além da sua saída, tinha levado todas as letras que ele já tinha cantado nas demos do álbum, o que fez com que a banda tivesse que aguardar. Outro fator também que influenciou a saída do Fish também foi essa questão do empresário. Ele queria que a banda trocasse de empresário urgentemente, mas os membros da banda se recusaram, visto que isso geraria uma multa de contrato gigante, até porque ele tinha acabado de ser contratado. Ele foi contratado menos de um ano antes, pouco tempo antes da gravação do Clutching at Straws, e a banda ainda estava em dúvida se era uma boa ideia demitir ele naquele momento. Todos esses fatores influenciaram a saída do Fish em setembro de 88, e a imprensa de todo o país, não só da Inglaterra em si, mas também parte da imprensa norte-americana, especulou e questionou qual seria o futuro do grupo, já que o Fish era a voz e a cara do Marillion, literalmente, digamos assim, no que diz respeito às decisões criativas e até mesmo comerciais do grupo. Tinha muito dele nas letras, tinha muito dele no som, tinha muito dele na estética da banda. Então a imprensa teve dúvidas, sim, se a banda conseguiria continuar sem ele. Para ganhar tempo em torno da polêmica, a gravadora lançou no final de 1988 um álbum ao vivo chamado The Thieving Magpie, registrado de gravações, de trechos de gravações da turnê do Clutching at Straws e da turnê anterior do Misplaced Childhood, para documentar a fase Fish do grupo, isso em novembro de 1989, para fazer com que a banda ganhasse tempo para se recompor. Mas os 4 membros da banda decidiram continuar as atividades. Eles decidiram que ainda tinham algo musicalmente para oferecer e decidiram procurar e continuar à procura de um vocalista, e conseguiram, eventualmente, em janeiro de 1989, a procura de um vocalista, e continuariam a sua carreira ao longo de mais de 30 anos depois disso, com imenso sucesso. Mas isso aí já é um assunto para o vídeo de semana que vem. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Gostaria de pedir para todos vocês que se inscrevam no nosso canal, acompanhem todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição da bio, aqui embaixo. Espero que todos vocês tenham curtido. Ativem nosso sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e não perder, consequentemente, a parte 2 do nosso vídeo sobre Marillion na semana que vem. E na próxima semana eu espero vocês para a gente continuar essa história, que ainda tem muito chão pela frente. E até mais. Deixem aqui nos comentários também quais as músicas favoritas de vocês do Marillion, o que vocês acham da era Fish, tudo a respeito dessa primeira fase da carreira deles. E um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.